Bom dia, minhas crianças, vamos todos estudar. Aprender faz bem à alma para a vida melhorar. Nessa semana, a última semana de maio, que iniciou no dia 25, vamos estudar a continuidade das sequências didáticas de língua portuguesa, matemática e ciências humanas focada em geografia mais uma vez. Em língua portuguesa, vamos recordar o que é narrador para avançar um pouco mais sobre o foco narrativo. É preciso lembrar também os verbos, aquelas palavrinhas que indicam a ação dos personagens, e as pessoas verbais usadas como pronomes, ou seja, aquelas palavrinhas que substituem o nome: eu, tu, ele, nós, vós e eles. Utilizaremos para isso trechos de textos já vistos nas aulas anteriores e outros trechos também para analisar e fazer as atividades. Em matemática, vamos exercitar o que vimos na aula anterior sobre média aritmética, como calcular. Em ciências humanas, focando o aspecto geográfico, da aula de geografia, continuaremos com o tema o sistema, a situação global do novo coronavírus e o papel da sociedade, para poderem entender o conteúdo que é migração, o qual já havíamos começado a estudar no livro Conectados em Sala de Aula no início do ano. Gostaria de pedir novamente que façam tudo com muito capricho, depois de lerem tudo com muita atenção. Afinal, essas aulas foram preparadas para você, meu aluninho do 5º ano. Papai e mamãe podem até acompanhar, mas os conteúdos são vocês que precisam entender, precisam se debruçar sobre as aulas, estudar com vontade. Sabe aquela vontade lá do coração? Eu quero aprender, eu quero ser um adulto inteligente e de sucesso? Então, é isso que vocês precisam. E agora eu vou fazer uma leiturinha da aula de português. Eu iniciei com um texto do tipo explicativo, como se eu estivesse explicando na sala e para vocês terem nos cadernos para estudo posterior, sobre o narrador e o foco narrativo. Vocês também devem ler novamente depois várias vezes. Então vejam, as histórias são contadas por um narrador, como vocês já sabem. O narrador conta a história a partir de um ponto de vista denominado foco narrativo. Podemos distinguir dois tipos de narrador, isto é, dois tipos de foco narrativo. Foco narrativo em primeira pessoa, o narrador participa da história, ele vive os fatos, quando ele é narrador e também é personagem. Isso ocorre no texto O Fim do Mundo, onde a Cecília Meirelles colocou-se como uma criança para falar do sentimento das crianças em relação ao cometa. Observe que os verbos e os pronomes apresentam-se em primeira pessoa, eu. Vou ler um pedacinho do texto lá. A primeira vez que ouvi falar do fim do mundo, o mundo para mim não tinha nenhum sentido ainda, de modo que não me interessava nem o seu começo, nem o seu fim. Então veja, o verbo ouvir está ouvi. Qual é a pessoa que ouvi? Eu ouvi. O mundo para mim, quem é mim? Mim também se refere à pessoa eu, primeira pessoa. E depois, não me interessava. Quem é me? Eu, me. Lembra dos pronomes que eu coloquei na sala? Me, mim, comigo, do me, do eu. E depois vem o foco narrativo em terceira pessoa. O narrador apenas observa, presencia os fatos e relata as ações sem participar da história. Nesse caso, é ao mesmo tempo narrador e observador. É o que acontece nas duas lendas indígenas, Aquela primeira lenda dos índios bororôs, o nome do texto era Vida Humana, e o outro, o índio Minarã, do Caingangue, lá, da tribo Caingangue. Observe que os verbos e pronomes apresentam-se em terceira pessoa. Não é mais a primeira, eu. Agora é a terceira, ele, ela, eles, elas.
Veja como ficou no texto. Há muito tempo viveu Minarã. Quem viveu? Ele. Índio caingangue que conhecia. Quem conhecia? Ele. O segredo do fogo, mas guardava só para si. Quem é si? Ele, né? Então, ele, si, consigo. Então, si é para o ele ou ela. E a atividade agora vai analisar cada trecho de texto. Então, vocês têm que ler, procurar os verbos, os pronomes, né? E identificar se é primeira pessoa, se é terceira pessoa. Então, veja, atividade 1, os trechos a seguir, leia os trechos a seguir e identifique o foco narrativo de cada um deles. Em seguida, destaque os verbos e os pronomes que comprovem essa identificação. A. Para os índios, o sol era gente e se chamava Quandu. Quandu tinha 3 filhos. Um é o sol que aparece na seca. O outro mais novo sai na chuva e o filho do meio ajuda os outros 2 quando estão cansados. Então, respostas. O narrador está, aí vocês vão ver se é a primeira pessoa ou se é a terceira e completar a frase. Verbos em, procurem o verbo, né, as palavrinhas que são ação e veja se está na primeira pessoa ou se está em terceira pessoa. E pronomes em, e cita depois aqui quais são os verbos e quais são os pronomes. Letra B. Nasci na taba de uma tribo tupinambá. Sei que foi numa meia-noite clara. Fazia luar. Minha mãe viu que era magro e feio. Ficou triste, mas não disse nada. Meu pai resmungou. Filho fraco, não presta para a guerra. Tomou então nos seus braços fortes e saiu caminhando comigo para as bandas do mar. Esse é um outro trecho de um outro livro, né? De uma outra lenda indígena. Então, qual seria a resposta? O narrador está em... Verifique se é primeira ou se é terceira pessoa. Os verbos, em que tempo eles estão? Quer dizer, em que pessoa? É primeira, segunda ou terceira pessoa, né? E cita aqui qual é o verbo que você achou no trecho. E pronome também. Primeira, terceira pessoa e quais são eles? Cita ali para mim. C. Os aventureiros que se haviam dedicado com tanta constância à salvação de sua família não tinham as mesmas razões para se arriscarem por causa de um homem que não pertencia à sua religião e que não tinha com eles o menor laço de comunidade. Doutor Antônio de Matriz perplexo, Doutor Antônio de Maris, perplexo e resoluto entre a amizade e o seu escrúpulo generoso, não soube o que responder à sua filha. Procurou consolá-la, aflito por não poder satisfazer imediatamente a sua vontade. Então, esse é um trecho de um livro de José Alencar. Olhem, na resposta, o narrador está em... Então, procurem ver quem é o narrador, se está em primeira ou terceira pessoa. Os verbos, né? Grifem os verbos e vejam se é primeira ou terceira pessoa e escrevam eles aqui nessa segunda linha. E os pronomes também, se os pronomes são de primeira ou terceira pessoa e coloquem eles aqui na linha também. E aqui no final dessa aula eu coloquei os lembretes para aqueles que não têm no caderno, que não se lembram, né? Verbos são palavras que representam ou significam a ação das pessoas verbais. Exemplo: ando. Quem ando? Eu ando. Ele anda. Nós andamos. Tu andais. Eles andam. Vós andais, né? Correção. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais, eles andam. Pronomes são palavras que substituem o nome. Existem pronomes pessoais e pronomes oblíquos. Isso também nós já estudamos em sala de aula. Existe o singular, quando é uma pessoa só, e existe o plural, quando são mais de uma pessoa. Então, fica eu, é o pronome pessoal, o oblíquo dele seria me, mim, comigo. Qualquer um desses três é pronome também, que pode substituir o nome
de acordo com a concordância na frase. Tu. O tu é o pronome pessoal e o pronome oblíquo seria te, ti, contigo. O ele ou ela é o pronome pessoal, se, si, consigo, o pronome oblíquo. Exemplo, Maria, que é ela, João, que é ele. Então, ela se preza muito, ele se coloca como inteligente, então é assim que se diz. No plural, a gente tem as pessoas, nós, vós e eles. Nós é o pronome pessoal, os pronomes oblíquos próprios dele é nós, nos e conosco. Nos, conosco, né? Vós e você. Então, o oblíquo seria vos e convosco. E eles ou elas é a mesma coisa do singular, se, si, consigo. Eles se apegam ao brinquedo. Elas se chamam de meninas bonitas. Então é isso, crianças. É só ler com muita atenção, procurar as palavrinhas, né? E fazer atividade com muito capricho. Não se esqueça, é preciso ler muito e pensar a respeito daquilo que foi lido. E em seguida estão as aulinhas de matemática. Também você vai retornar a leitura da aula anterior, onde estava a explicação de como calcular e fazer as atividades. Depois, a parte de geografia, também vocês vão ler o textinho 2. Na outra aula eu coloquei o textinho 1, que era o infográfico, agora é uma outra figura, né, de imagem, para poder responder essas perguntas com muita atenção. Um beijão no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau!